Boa noite, gente. Vamos lá para a nossa quarta aula de filosofia. Tema de hoje: os gregos inventam a filosofia. Vamos ler. A filosofia, essa forma de conhecimento sistemático... Deixa eu voltar aqui. Vou marcar o texto. Sistemático, ou seja, não é coisa da nossa cabeça, a gente já falou sobre isso, é algo sistemático, organizado, racionalizado. É uma história de mais de 2.500 anos. Nascida na Grécia Antiga, ali se consolidou, tornando-se uma das principais marcas da civilização ocidental. Os gregos, desde os primórdios, por volta de 1500 a.C., com a civilização micênica... Gente, só um parênteses aqui. O que é a civilização micênica? Foi a primeira civilização avançada que a gente conhece, que a gente tem relatos na história. O local chamava Micenas, por isso que se chama civilização micênica. Então vamos lá. Os gregos, desde os primórdios, com a civilização micênica, se concentraram nas costas do Mediterrâneo, em pequenas e distintas nações, constituindo posteriormente cidades independentes e rivais entre si. Cada cidade com a sua cultura, seus hábitos, sua política. Mesmo assim, foi criada uma comunidade de língua e de religião, o que fez com que se constituísse um povo grego, os quais se opunham todos os que não falavam grego. Eram os bárbaros, e o bárbaro significava aquele que não fala grego. O que é isso, gente? A Grécia não era um estado, um país como a gente conhece hoje. Cada cidadezinha era um pequeno estado, chamava cidade-estado. E uma guerrava com outra. Por exemplo, Micena guerrava com Atenas. E isso foi muito ruim, porque pequenas cidades não têm grandes exércitos. E foi fácil de tomar conta dessas pequenas cidades-estados. A gente vai ver mais pra frente. E cada cidadezinha dessa tinha sua cultura, seus hábitos, sua política, seu modo de votar. Pensa para você ver, se a gente dividisse Minas Gerais, vamos supor que é o tamanho da Grécia, e cada cidadezinha de Minas Gerais fossem pequenos paizinhos. Isso era cidades-estados. A genialidade grega, reconhecida historicamente, porque tudo saiu da Grécia, gente. Alguns falam do milagre grego. O que é isso? Foi afirmada por Homero, pintores, escultores, ceramistas e pelos primeiros nomes da ciência e da filosofia. Tales de Mileto, que foi um pré-socrático, a gente vai estudar. O que é pré-socrático? Que veio antes de Sócrates. Heráclito, Anaximandro, Xenófanes, Parmênides. Esses são os nomes da Grécia Antiga. Entre as cidades-estados, essas pequenas cidadezinhas que eu falei para vocês, que eram pequenos paizinhos, digamos assim, que hoje seria a Grécia, foi consolidada por volta do século 4 e 5 a.C. A importância de Esparta e Atenas, essa última qual? Atenas, realizando e sofrendo grandes alterações sociais e políticas. Porque, né, gente, aqui de Atenas saiu Sócrates, saiu Platão, saiu Aristóteles, então Atenas ela ficou mais famosa mesmo. Atenas criou a democracia direta. O que é a democracia direta, gente? É onde o cidadão, através do voto ou qualquer outra forma, né, que eles instituíssem na época, participava ativamente da vida política das cidades e estados. Então, olha para vocês verem como eles já eram um povo avançado, já tinha democracia direta naquela época. E nesse contexto surgem artes, tragédias, comédias. Depois disso, se consolida em Atenas a filosofia, principalmente, mostrando que a vida da cidade, a política, é um chão propício no qual pode germinar melhor a atividade filosófica. É em Atenas que vivem os grandes trágicos, Ésquilo, Sófocles, Eurípides. Gente, estou falando esses nomes aqui, não é para decorar não, só para a gente ter noção. É bem estranho esses nomes. O autor Anaxágoras, Demócrito, lecionaram lá em Atenas. Assim como fizeram os sofistas. Quem que eram os sofistas? Foram os primeiros professores que se fizeram pagar pelo ensino. Eles eram quase filósofos, mas eles cobravam para ensinar. A gente vai falar sobre eles também.
E depois, os 3 maiores expoentes da filosofia grega. Esses a gente tem que saber: Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates, né, que foi condenado à morte por um governo tirânico, por supostamente corromper a juventude, né? Ele foi condenado a se suicidar. Ele mesmo tomou veneno na frente de todo mundo, cicuta, e morreu, como parte da pena dele. O discípulo de Sócrates, Platão, que criou a academia, que era o nome da escola dele, e Aristóteles, né, que criou o Liceu, e foi o grande mestre do Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Jovem imperador que viria a confirmar depois de seu pai Filipe já ter conquistado a Grécia. Lembra que eu falei para vocês, gente, que eram pequenas cidadezinhas? Grécia não era um estado. Aqui estava Atenas, aqui estava Esparta, aqui estava Micenas. Eram pequenas cidades, cada um com a sua cultura, cada um com os seus costumes. Então foi muito fácil o Filipe II, que foi o pai do Alexandre Magno, chegar aqui e conquistar tudo. E o Império Macedônico, né, que foi o império de Alexandre Magno, ele durou só 30 anos. Começou com o pai do Alexandre, Filipe II, e terminou com a morte do Alexandre o Grande. Mas, gente, eles tomaram toda a Grécia, tomaram a Índia toda, o Império Macedônico foi enorme. Então, o fim da autonomia das cidades e estados estabeleceu o Império Macedônico, sucedido pelo domínio romano da Grécia. Então, deixou de existir as cidades-estados e foi instaurado o Império Macedônico. Isso para os filósofos da época foi um baque. Deixam de existir as cidades-estados autônomas, né, cada um por si, e passa a existir a ideia de império, onde praticamente já não é mais possível ao cidadão participar da vida política, né, gente? Quando a gente está no império, a gente está na monarquia, você vota? Não, você não participa, você só obedece. Você é um súdito e você tem que obedecer ao seu superior, obrigando-o a encontrar o sentido da vida fora desta, né, da política. Foi aí que os filósofos mudaram o olhar filosófico. Podemos, de passagem, afirmar que é este o momento em que se começa a dar valor ao indivíduo, à vida privada, o que eu acabei de falar. Os filósofos começam a olhar para dentro de si, porque já não tinha muito o que questionar na política. Foi um momento que o pensamento ele ficou um pouco cerceado. É um momento em que a política começa a deixar de ser prioridade. Por outro lado, passa então a existir uma ideia de universalidade, ou seja, esquece essa historinha de cada um por si, cada cidade-estado no seu quadrado. Pensa em conjunto, pensa no império. Também na política. Começa a ter essa ideia de universalidade também na política. E isso facilita o estabelecimento da mesma religião para todos, de um só Deus para todos, o que vai se consolidar depois com a implantação da doutrina judaico-cristã no mundo greco-romano. Em todo caso, o imperador Alexandre o Grande contribuiu para que a cultura grega que ele aprendeu com seu mestre Aristóteles não se perdesse, gente. O que acontece? Por mais que Alexandre, junto com o pai dele, tenha tomado a Grécia, tenha tomado todas as cidades-estados, ele ficou assim, admirado com a inteligência de Aristóteles e tomou Aristóteles como mestre dele. E Aristóteles perdurou a filosofia grega, senão a gente correria o risco de ter se perdido essa filosofia tão rica nesses 30 anos de império. Então, vamos voltar a ler. Em todo caso, o imperador Alexandre contribuiu para que a cultura grega, que ele aprendeu com seu mestre Aristóteles, se expandisse pelo Oriente Médio. Como não lembrar dos períodos helênico e alexandrino, que não só conservaram, né, as obras clássicas do pensamento grego, com a posterior criação da famosa Biblioteca de Alexandria, gente. Eu vou mandar o link para vocês assistam, que fala sobre a Biblioteca de Alexandria. Mas também continuaram atraindo para as novas cidades artistas, sábios e homens letrados. Na antiguidade, gente, dava muito valor ao conhecimento que a gente hoje não dá, eles davam. Então, Alexandre o Grande, né, influenciado por Aristóteles, queria só que homens sábios, né, viessem para o império dele. Em todo caso, a filosofia grega não morre, ainda bem. Continua em Roma
e depois floresce em toda a Europa, a partir do casamento feito entre racionalidade grega e a nova religião, o cristianismo, que aos poucos deixa de ser uma religião marcada pela mentalidade oriental e passa, sobretudo, a partir da obra de Paulo de Tarso, o apóstolo São Paulo que a gente conhece, que é de formação grega, a mesclar a nova religião com o pensamento racional grego. Esse casamento entre razão grega e religião judaico-cristã foi a base da Idade Média. E como se reconhece cada vez mais, a base da própria tradição moderna. Por tudo isso, se pode dizer que a filosofia é filha da Grécia e que o Ocidente tem lá o seu berço. E sobre a Biblioteca de Alexandria, gente, vou mandar esse link aqui para vocês no grupo, para vocês assistirem. Durante mais ou menos 7 séculos, a Biblioteca de Alexandria, isso antes de Cristo, a gente tá a data aqui. A Biblioteca de Alexandria reuniu o maior acervo de cultura e ciência que existiu na antiguidade. Ela não foi apenas um enorme depósito de rolos de papiro e de livros, mas tornou-se uma fonte de instigação para que os homens de ciência e de letras desbravassem o mundo do conhecimento e das emoções, deixando assim um notável legado para o desenvolvimento geral da humanidade. É muito interessante, é 4 minutinhos esse vídeo. Bom, gente, o textinho de hoje fala sobre incertezas. Tem muita gente com dúvida, gente. Esses textinhos no final da aula é para entregar no último dia do mês. Esse mês acho que é 31, né? Então, no último dia do mês, me mandem todos juntos, tá? Bora lá. O pensador Immanuel Kant dizia: mede-se a inteligência de um indivíduo pelo número de incertezas que ele é capaz de suportar. Suportar não é se dobrar, não é ser derrotado pela incerteza. É não sucumbir a uma incerteza, não ser por ela derrotado. No mundo de velocidade, de transformação, nós temos um nível muito alto de incertezas em nossa vida. A incerteza está presente na nossa história pessoal, na nossa história coletiva, mas ela não pode nos vencer. A maneira mais adequada, quando temos um caminho que desejamos, é que precisamos seguir, é persistir diante da incerteza. A incerteza é muitas vezes transitória. Claro, quem vive na incerteza não consegue dar passo algum, mas não admitir que as incertezas estão em nossa vida é a atitude de quem fica sempre aguardando a completa certeza para dar o passo seguinte. O conhecimento nos traz várias incertezas, mas a superarmos e vamos adiante. Gente, eu fiz um tratamento da mandíbula, tô fazendo na verdade, tô com muita dificuldade de dicção. Vamos lá. Agora eu quero que vocês mandem para mim no final do mês um textinho sobre esse texto, um textinho de vocês, né? Sem limite mínimo de linhas. Quero saber o que vocês acharam desse textinho aqui. Beleza? Qualquer dúvida, eu tô online aqui, pode me chamar, tá bom? Boa aula!